Ficar com o Canal Livre, que debate o cenário político nacional, a sucessão presidencial em 2026 e o espaço que a direita e centro-direita vem ganhando nas últimas eleições. Além de propostas do governo federal, ajuste de contas, etc, 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 o convidado é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O Canal Livre de hoje vai falar de política nacional, de corte de gastos, do acordo entre Mercosul e União Europeia, mas, claro, vai discutir muito e também agronegócio, indústria, turismo e vários outros temas que movem a economia de Minas Gerais, terceiro maior PIB do Brasil. Isso porque a gente recebe o governador do estado, Romeu Zema, do Partido Novo, aqui na bancada. Muito obrigado, governador, por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês novamente, uma honra muito grande. Honra nossa, queria também agradecer aqui ao Mitre, à Adriana Araújo e ao Fernando Schiller, nosso cientista político também na bancada. Governador, é muito tema, mas eu vou começar por um porque acabou a confirmação vindo na sexta-feira. O senhor certamente já olhou, já analisou esse acordo União Europeia-Mercosul. Como o senhor avalia o acordo e que impactos positivos pode ter, por exemplo, para o seu estado, o terceiro maior PIB do Brasil? Há pontos positivos que podem beneficiar o estado de Minas Gerais? Sim, Rodolfo, nós temos pontos positivos, sim. Minas Gerais, se fosse um país, seria o maior produtor e exportador de café do mundo. E um dos grandes mercados que nós temos é a União Europeia. E hoje o nosso café atende todas as normas da comunidade europeia no que diz respeito a preocupações, a exigências ambientais, e nós queremos continuar tendo acesso a esse mercado e até mesmo ampliar a nossa participação. Nós somos extremamente competitivos em laticínios, em proteína, o estado de Minas, da mesma forma que o Brasil, e esse acesso é muito importante. Eu sou totalmente favorável a esses acordos comerciais que abrem mercados para os produtos brasileiros. Agora precisamos ter cuidado, porque às vezes ocorre, imprevistos, como tivemos no caso da França recentemente, onde começou a haver quase que uma sabotagem a produtos brasileiros. Aí realmente não dá para levar adiante a questão. A França não engoliu muito bem isso, né? Ela é complicada nessa área, né? Sempre foi. Mas, governador, e o crescimento de Minas Gerais? Dentro dos números nacionais, como é que Minas está? Por exemplo, a questão do emprego, a questão da economia propriamente dita, o crescimento, enfim, como é que está? Como é que estão os números de Minas dentro dos números nacionais? Sim. Ô, Mitre, nós assumimos um estado arrasado em 2018, de acordo com o IBGE, Minas Gerais representava 8,8% da economia do Brasil. O último dado do mesmo IBGE aponta que nós já representamos 9,5%. Essa diferença de 0,7 percentual, que parece pequena, não é pequena, porque são 26 estados disputando essa participação do bolo do PIB, e é exatamente o tamanho da economia do estado do Piauí, que é um estado relevante. Isso significa que é como se nós tivéssemos levado para Minas Gerais todas as indústrias, todo o comércio, serviço e propriedades rurais do estado do Piauí nesses 6 anos na minha gestão. O ano que vem, 2025, eu vou ter o prazer de comemorar 1 milhão de empregos formais com carteira de trabalho criados na minha gestão e 500 bilhão de investimentos privados atraídos para Minas Gerais. Como eu assumi um estado arrasado, eu tive de fazer a economia ficar dinâmica para poder melhorar a base de arrecadação, para poder resgatar um pouco a esperança do mineiro. E hoje nós estamos vendo esse resultado. E eu falo, Mitre, que o melhor está por vir,
porque serão os meus sucessores no governo de Minas que vão inaugurar as maiores obras, não serei eu. Por exemplo, a linha 2 do metrô, que começamos há 60 dias atrás, o Rodoanel Metropolitano, são obras que eu estou começando com recurso reservado e que os meus sucessores vão poder inaugurar. Então, essa trajetória ascendente de Minas, encerrando o meu governo, mesmo que fosse hoje, continuaria. Governador, vamos falar bastante ainda sobre Minas e as finanças do Estado, mas só retomando o assunto do acordo Mercosul e União Europeia, o presidente Lula, ao anunciar o acordo, celebrou muito, mas também fez uma crítica ao acordo anteriormente anunciado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que era inaceitável naqueles moldes, dizendo, sobretudo, em relação à licitação pública para o SUS, por exemplo, que abria essa possibilidade desse mercado para a União Europeia e para a indústria farmacêutica nacional, era muito ruim. O senhor considera que, como foi anunciado, o acordo de fato representa uma evolução? O senhor considera que teve um avanço nesse acordo com a gestão do presidente Lula? Adriana, como governador de Minas, eu não tive acesso aos detalhes, mas eu quero salientar o seguinte: eu sou favorável a acordos comerciais, a maior concorrência. O que nós não podemos ter é concorrência predatória. No meu entender, o meu estado hoje, Minas Gerais, é o maior produtor de aço do Brasil. E nós estamos tendo, nesse momento, a concorrência predatória da China. Para te citar aqui um exemplo. Tem chegado aço chinês no Brasil, prejudicando a indústria nacional e também a indústria mineira com subsídio. No mundo todo, o aço chinês é taxado em 25%. No Brasil é menos. Então, nós temos de tomarmos cuidado. É muito fácil você falar, a regra tem de ser essa aqui, tem de abrir tudo. Ou então falar, não, tem de taxar tudo em 100%. Cada caso é um caso, eu acho que merece cuidado, mas eu sou favorável à maior concorrência, à maior exposição, tomando, é lógico, os devidos cuidados, caso contrário, nós podemos arruinar o parque industrial nosso. E lembrando que a nossa indústria, nas últimas décadas, tem perdido participação no PIB. E o Brasil andou para trás nos últimos 40 anos. Quando eu fazia faculdade aqui em São Paulo, há 40 anos atrás, o Brasil representava 4% da economia mundial. Os últimos dados que eu vejo representa 2,3%. O Brasil tem se tornado cada vez menos relevante, o que demonstra que nós não estamos sabendo lidar muito bem com essas guerras comerciais, com essa competitividade que o mundo moderno tem demandado dos países. Somos um país pouco eficiente. Só para passar a bola para o Schiller aqui da informação, há um mês saiu uma definição, pelo menos da Câmara de Comércio Exterior, de passar a taxar o aço, ferro e aço, vindo da China, a gente noticiou isso no Jornal da Band, em 25%, o que parece que agora, daqui para frente, possa ajudar. Te corrigindo. Não confirmou? É só se exceder determinada quantidade, que é muito elevado, o que vem abaixo dessa quantidade. Na prática, pouco efetivo. Exato. Obrigado, governador. Governador, uma questão, talvez a gente tenha que aprender um pouquinho com a história, né? Quer dizer, uma pergunta que sempre me veio à cabeça, eu acho que talvez seja interessante esclarecer. Por que Minas Gerais, em primeiro lugar, chegou na situação fiscal que chegou? Minas Gerais, olha, eu me lembro na época que eu, durante muito tempo, estudava política pública, Minas Gerais sempre foi uma espécie de orgulho, assim, né, com choque de gestão, né, na época tinha a Fundação João Pinheiro, quer dizer, tinha uma ideia de Minas Gerais ser um estado que conhece gestão pública, que tinha projetos importantes, está lá na vanguarda de uma série de coisas. Num certo momento se descobriu que Minas Gerais, na verdade, era o estado mais endividado, junto com o Rio de Janeiro, mais endividado do Brasil. E com o Rio Grande do Sul. Junto com o Rio Grande do Sul. O seu Rio Grande do Sul, Chile. Tudo bem. É o Triple Way do Brasil. Isso. Triple Way. Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Triple Z. O Triple Z. Tá certo. Z4. Então, a minha pergunta é muito rápida. Como é que Minas chegou a essa situação? Acho que se o país não entender isso, talvez o país não entenda muita coisa. Sim. E mais, se o regime de recuperação fiscal agora resolve esse problema, uma equação assim sustentável. Perfeito. Ô Schiller, nós falamos aqui, eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma semelhança com Minas Gerais. Já foi um estado tão pujante no passado, estou sempre em contato com o governador Eduardo Leite, e ele também sofre das mesmas agruras que nós sofremos em Minas Gerais.
Mas no caso mineiro, o problema começou com a liquidação dos bancos estatais de Minas, o BENJ, a Minas Caixa e o Banco de Crédito Real. Naquela ocasião, Schiller, gerou-se uma dívida para o Estado e essa dívida tem tido uma cobrança sistematicamente acima da inflação e também do crescimento da economia. Nós, governadores dos estados endividados, já falamos, ou o governo federal muda a forma de corrigir essa dívida, que no caso de Minas Gerais é 165 bilhões de reais, ou logo o governo federal vai ter de fazer intervenção nesses estados devido ao caos financeiro. Quando eu assumi o estado há 6 anos atrás, nós não tínhamos repasses para os municípios, que a Constituição assegura, de ICMS, de IPVA, de Fundeb, da saúde, o estado estava retendo, as prefeituras quebrando, o funcionário público não sabia que dia ia receber o salário e nem se ia receber 13º. Então, o regime de recuperação fiscal que foi proposto há cerca de 5, 6 anos atrás, aonde o Rio de Janeiro aderiu primeiramente, não se mostrou suficiente. Ele é bom nos 3, 4 primeiros anos que a prestação fica menor. Na hora que a prestação volta ao patamar original, ou até um pouco mais, porque aí você tem de compensar o que pagou a menos, o Estado fica inviável novamente. E eu falo que tem um motivo muito simples. Se você corrigir a dívida pela inflação, tudo bem. Agora, se você corrige a dívida pela inflação mais 4%, Schiller, o Brasil não cresce 4%. É a mesma coisa que você assumir um endividamento que hoje representa 10% do seu salário, você absorve, e que daqui a 30 anos vai representar 40%. Aí você não consegue tocar a sua vida. Foi o que aconteceu com esses estados. O Propag, que está lá no Congresso, eu espero que seja votado e que haja uma solução final para Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. Mas eu sei que o Mitre e a Adriana querem perguntar sobre a proposta de renegociação da dívida. Mas eu vi o ministro Haddad dizendo que 1/3 desses 160 bilhões, governador, teria sido 1/3 dessa dívida aumentado na sua gestão à frente do governo. Isso não é verdade? O que eu posso dizer aqui é o seguinte: desde que eu assumi, eu não peguei nenhum centavo de dívida. Se você não pega dívida, está pagando a dívida e a dívida está subindo, qual que é a conclusão que você chega? Que a correção está sendo maior do que o pagamento. É você todo mês pagar uma dívida, vamos supor, nós, pessoas físicas, R$5.000, e a dívida sobe 10 mil. Quer dizer que os juros está maior do que o que você está pagando. Não é porque o governo está pegando mais. Não, de forma nenhuma, não. Nós é o serviço da dívida. É os juros da dívida. Sim. Por isso que ela se tornou impagável. O Brasil é o país dos juros exorbitantes. E esse governo só tem contribuído para subir os juros. Agora, o presidente do Senado provavelmente poderá ser um candidato em Minas, né? Depois nós vamos discutir as perspectivas eleitorais de Minas. Ele tem cuidado dessa questão da dívida. Tem. Como é que vocês se entendem? Sou muito grato ao presidente Rodrigo Pacheco, Mitre, que levantou essa questão que é fundamental para o Brasil. Se Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás afundarem, quem que vai perder? É o Brasil. A União é que vai ter em algum momento de socorrer. E ela corre o risco disso acontecer. Lá em Minas, em 2017 e 2018, foi o caos. E eu fiz questão de, na hora que eu assumi esse estado arruinado, de inclusive dar o exemplo. Em vez de morar em palácio, eu aluguei uma casa e fui morar numa casa. Em vez de ter 32 empregadas igual o ex-governador, eu tenho uma que eu pago o salário dela. Eu falei, o primeiro a dar exemplo aqui de austeridade sou eu. Agora o Schiller perguntou por que chegou a uma situação tão grave. Aí, Schiller, são décadas de descaso com o ente público, criação de benefícios que não se pagam. É aquela história que você já escutou, a despesa sobe pelo elevador e a receita sobe pela escada. Fica sempre difícil. Isso ao longo dos anos, cada vez mais aposentados, como o Rio Grande do Sul, que o governador Eduardo Leite sempre me reclama muito. Em Minas nós temos 300 mil funcionários ativos e 300 mil aposentados.
Talvez daqui a 10 anos vai ser 280 e 320 aposentados. Então, é uma situação que a longo prazo é insustentável, não só para Minas, como para outros estados. Sim, é sempre o desafio fiscal, né? É um grande desafio. Hoje, o Brasil está examinando o pacote do governo federal. Eu queria a sua opinião a respeito. Tem uma proposta de corte, né? 70 bilhões em 2 anos, 320 bilhões em 5 anos. Não é? Houve aquele equívoco, vamos chamar de equívoco, que o governo propôs aquela redução de imposto ao mesmo tempo. Agora parece que está separado. Mas, enfim, tudo indica que o que foi apresentado até agora é insatisfatório, mas está no caminho certo. Como é que o senhor avalia isso? Ô, Mitre, eu falo que quem quer cortar despesa dá exemplo. É o que eu sempre fiz na minha vida. Se esse governo falasse, eu quero cortar despesa, em vez de continuar quantos ministérios? 37, 39, né? 39. Falar, a partir da semana que vem vai ser 20. Quando eu assumi, eram 21 secretarias, eu cortei para 14. Tem muitas prefeituras, Brasil afora, que tem mais de 14 secretarias. Eu toco um estado com 21 milhões de habitantes, com 14 secretarias. E melhoramos todos os indicadores de políticas públicas. O que nós temos visto no Brasil, infelizmente, é muito discurso, muita polêmica e pouca ação, principalmente desse governo federal. E aí o mercado está respondendo, com alta do dólar, com alta dos juros, etc. Mas só lembrando que, enquanto isso, o desemprego está diminuindo, não é? E isso é muito importante. Temporariamente. O crescimento está aí. Sim. Nós estamos chegando a 3,5, que é um número... Mitre, na economia, é igual quando a gente abre o chuveiro, né? Às vezes você abre a água quente, vai levar 2 minutos para a água quente sair. Quando você faz uma ação econômica, leva 2, 3 anos para ela, às vezes, surtir efeito. Na minha opinião, nós estamos assistindo hoje o reflexo da reforma trabalhista de 6 anos atrás do governo Temer, provavelmente. Reflexos das reformas que o governo Bolsonaro trouxe e que esse governo está desmontando. O que me preocupa é o futuro, e o mercado precifica o futuro. E o que o mercado está precificando, e quando falam mal do mercado, o mercado é a população ativa, é a população que está preocupada com o futuro, porque parece que a classe política está preocupada só com a próxima eleição. Agora, quem é da indústria, quem é do comércio, quem é da agricultura está preocupado com o futuro e está falando esse tipo de ação desse governo federal não vai dar certo no futuro. Daí, aumento de juros, de dólar, etc. O senhor acha, governador, que nesse crescimento que o Mitre citou, que na geração de empregos não tem nada do DNA do governo Lula? Eu falo que 2015, 2016, eu era empresário. Em 2015 e 2016, Adriana. E, naquele momento, eu tive de reduzir o quadro da empresa que eu presidia em 2.500 funcionários. Foram os 2 piores anos da minha vida. Ou eu reduzia, ou a empresa quebrava. E eu tive de reduzir. Naqueles 2 anos, eu cheguei à conclusão que o PT tinha, nos anos anteriores, colocado anabolizante na economia e não feito a economia crescer. É muito fácil chegar alguém aqui todo musculoso e falar, eu faço academia todo dia, eu tenho um preparo excepcional. E na hora que você faz o exame, você vai ver que aquilo lá é puro doping. Então... Mas o que o senhor chama de doping ou de anabolizante? O que eu chamo de doping, Bolsa Família, por exemplo? Não, o que eu chamo de doping é esse gasto excessivo, é essa não preocupação com austeridade, é achar que quanto mais se gasta, melhor será o crescimento econômico, o desenvolvimento. Que país que cresceu só gastando, esbanjando recurso? Nenhum. Aqui no Brasil, nesse governo federal atual, nós não temos preocupação com a eficiência da máquina estatal. Nós tínhamos de ter feito primeiro uma reforma administrativa para só depois ir para uma reforma tributária. Como que você vai determinar o que precisa arrecadar sem ter feito a lição dentro de casa primeiro? Então, há uma confusão de meio e fim que confunde tudo. E crescimento econômico sustentável é quando você olha que o mercado está precificando queda nos juros. Isso sim é saudável.
para o futuro. Quando você olha que está tendo mais investimentos na economia, no Brasil o investimento só tem tido queda. E com essa taxa de juros nas alturas, é um convite ao não investimento, a deixar tudo aplicado. E um governo que gasta muito é um governo que, no futuro, vai colher ou inflação, ou recessão, ou uma combinação dos dois. Chile, perdão. Governador, deixa eu fazer uma provocação paulista gaúcha aqui para o senhor. Sim. Paulista gaúcha. Nós tivemos a privatização da Sabesp agora aqui em São Paulo, tivemos a privatização lá da Corsã no Rio Grande do Sul. Minas, o senhor recentemente encaminhou para a Assembleia o projeto da Copasa e da CEMIG, dois projetos grandes de privatização. Primeiro, saber como é que está isso, se tem perspectiva realmente de andar, e porque o senhor é o maior representante do Partido Novo, que é um partido liberal, que tem essa visão da privatização, por que isso não andou até agora? Quer dizer, Minas é um estado mais conservador nesse sentido, é um pouco um problema político da Assembleia, ou foi, enfim, por que esse processo tem mais dificuldade, aparentemente, em Minas do que teve, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul? Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também. Sim. Bom, Schiller, primeiro eu quero dizer que nós avançamos muito nas privatizações em Minas Gerais. A CEMIG e empresas coligadas, controladas, tinham mais de 270 CNPJs. Nós praticamente vendemos tudo, inclusive participações relevantes como na Light, no Rio de Janeiro, como Renova no sul da Bahia, Belo Monte, Santo Antônio, e esse processo continua em Minas Gerais. Hoje, o valor da CEMIG é 3 vezes maior do que quando eu assumi. O valor da Copasa, mais do dobro. Então, primeiro, nós tivemos de sanear essas empresas, inclusive para valorizá-las. E no meu primeiro governo, eu estava extremamente focado em recuperar o Estado e também as empresas. Mas agora acho que nós temos, inclusive, o ambiente político mais propício a essas privatizações. Sou totalmente favorável. O que nós queremos é uma privatização responsável. A CEMIG continua com a sede em Belo Horizonte, chamando CEMIG, sendo gerida por lá, e com vários compromissos de investimento para melhorar a qualidade e também o fornecimento de energia elétrica no Estado, que inclusive nós já temos melhorado. Então, é uma questão realmente aí de tempo. Antes não havia um clima favorável e agora há. E com essa privatização ou concessão, ou corporation, que acaba sendo uma alternativa muito interessante também, o Estado não vende nada, ele só perde o controle acionário, o que seria muito bom, porque as empresas deixariam de ser usadas como cabides de emprego. Eu assumi, com essas 2 empresas, cabide de emprego em escala industrial, sem dar resultado satisfatório, com o seu valor lá embaixo, uma situação muito diferente da atual. E hoje nós temos 2 empresas bem valorizadas e o momento certo, inclusive agora por causa do Propag. O Propag do senador Rodrigo Pacheco coloca como condição o Estado está privatizando ou federalizando esses ativos, o que vem a reduzir ainda mais os juros a ser pagos. E sai em 2025? Em 2025 conclui? Porque tem alguns aliados do senhor que acham difícil, né? Que por ser impopular privatizar a CEMIG e a Copasa. O senhor acha que conclui tudo em 2025? Até complementar a pergunta da Adriana, tem plebiscito, né, governador? Porque Minas tem uma coisa muito estranha, né? Que é um plebiscito para privatizar. Vai derrubar esse plebiscito lá? Então, aí nós fazer um plebiscito é quase que impossível, então o caminho seria estar mudando a lei. E talvez não seja nenhuma concessão, como eu disse, seria até uma federalização. A União passa a ter o controle dessas empresas ou essas ações. Na negociação da dívida. Isso. Sim, você também usa para bater a dívida e a União fica sócia, fica com aquelas ações das empresas. E para 2025, desculpa, Mitri, isso tudo dá tempo de fazer em 25? Muito provavelmente Copasa sim, Codemig sim, CEMIG talvez leve um pouco mais de tempo. O tempo é curto aí, né? Governador, o senhor se referiu ao seu sucessor, que vai poder tocar já com alguns resultados, né, previstos desde já. Mas a escolha do sucessor é que é o problema, né? Essa última eleição, o senhor teve dificuldade ali no primeiro turno, teve dificuldade no segundo.
houve uma arregimentação de forças contra os seus candidatos e o prefeito se reelegeu num resultado que foi considerado assim, um excesso de frente contra o governo, né? Ali me pareceu uma frente. Esse movimento está lá e já criando perspectivas para 2026. O senhor já escolheu o seu sucessor, o seu candidato? Já, né? Professor Matheus, meu vice-governador. Seu vice. Isso. Mas vem de lá um nome forte com um esquema político bastante significativo. Como é que você está vendo isso aí? E como é que o senhor explica o resultado da eleição municipal? Sim. Ô, Mitri, a eleição de Belo Horizonte, eu acho que ela se assemelha a muitas outras do Brasil. Muitas cidades, e Belo Horizonte é uma delas, tem recursos, consegue-se fazer uma administração bem satisfatória. O próprio prefeito reeleito, Fuad, é uma pessoa muito boa, que eu aprecio, que sempre tive um ótimo relacionamento com ele. E 80% ou mais dos prefeitos do Brasil foram reeleitos, aqueles que pleitearam reeleição, principalmente aqueles que tinham uma gestão de boa para razoável, com recursos. Então, eu encaro com muita naturalidade. Agora, a situação de Minas Gerais, como de outros estados com endividamento muito elevado, é muito diferente. E eu posso dizer aqui de carteirinha, eu que assumi um estado arrasado, caótico, como eu já citei aqui, que não pagava folha de pagamento, que fazia coisas absurdas, é outra situação. E hoje eu posso te afirmar que eu vou passar para o meu sucessor um estado muito mais bem estruturado. Eu herdei um cemitério de obras inacabadas e abandonadas. Hospitais regionais, estradas, pontes, etc., tudo inclusive vandalizado, inclusive depredado. E vou entregar um estado que será um canteiro de obras. A linha 2 do metrô, que nós começamos há 60 dias, o Rodoanel Metropolitano, que vai resolver o problema da mobilidade na região metropolitana, a maior obra das últimas décadas. Vou concluir os 5 hospitais regionais e nós temos muitos outros projetos, inclusive até em virtude dos 2 acordos que nós fizemos, da tragédia de Brumadinho e também da tragédia de Mariana. Então, Minas Gerais vai viver um bom ciclo daqui por diante, que os meus sucessores vão ver os frutos, não eu. Então, é um estado mais convidativo, mas é um estado que depende ainda da votação do Propag, como eu falei aqui, que tem uma dívida de 165 bilhões. É um estado que até 3 anos atrás pagava a folha de pagamento em atraso. Prefeitura de Belo Horizonte nunca aconteceu isso. Então, são situações distintas e eu vejo o meu vice-governador, o professor Matheus, muito bem posicionado para poder enfrentar esse pleito. Mas toda eleição é surpresa, ninguém sabe de antemão qual pode ser o resultado. E as surpresas também poderão acontecer na escolha dos candidatos para a eleição presidencial de 2026. Né? Nós saímos dessa eleição municipal com um caminho mais ou menos pavimentado. Né? A moderação parece que foi a grande vitoriosa dessa eleição. Exato. Os extremismos foram claramente rejeitados. Não é? E, olhando para a direita, né? Nós temos aí 4 nomes, pelo menos, que são cogitados, inevitavelmente, em qualquer análise, prevendo a eleição de 2026. Né? Como é que o senhor se posiciona nisso? Bom, Mitri, nós, governadores de direita, centro-direita, temos sempre mantido contato. Eu já me manifestei, sou favorável a uma união desses governadores em prol de um único nome. O Caiado já se adiantou, né? Sim, é um bom nome. Né? Nome. Temos e já com uma posição também crítica bastante significativa em relação ao Bolsonaro. Né? Ele esteve aqui, essa questão, por exemplo, do golpe, ele pegou esse relatório da Polícia Federal e praticamente mudou de posição. Ele está numa posição crítica, né, bastante clara, contra o Bolsonaro e acreditando numa outra direita. Como é que o senhor vê essa posição dele? Correto. Bom, como eu estava dizendo, o que eu espero é que esses governadores de direita, centro-direita, caminhem juntos, superem questões partidárias, superem questões de ego e apoiem um nome único,
que nesse momento eu não saberia qual seria. Acho que as pesquisas têm de apontar, os partidos têm de debater quais são os mais viáveis. E eu, que encerro o meu ciclo, né, de 8 anos, não posso mais me reeleger em Minas Gerais, já falei que quero contribuir, independentemente de ser o candidato a presidente, a vice ou outra coisa. O que eu quero é contribuir com o Brasil. Eu não tenho, Mitre, nenhum projeto de poder pessoal para mim. Eu venho do setor privado, fui eleito governador de Minas Gerais contra todas as chances, tive de abandonar lá os negócios que eu administrava, então eu tenho muito o que fazer se não for eleito. Mas eu quero estar participando ativamente, porque tem muita sujeira para ser varrida lá em Brasília, muita ineficiência, e eu faço questão de estar ajudando nessa limpeza lá. Entendi. O senhor não vê possibilidade de uma divisão nessa direita? Caiado acha que sim, né? O Caiado acha Você aceitaria ser vice do Caiado ou do Tarcísio Freitas, por exemplo? Eu quero participar do projeto que é ajudar o Brasil. Bom, Minas não vai ficar fora dessas cogitações. Eu vou estar participando do meu vice-governador, candidato a governo de Minas, vou apoiá-lo. Eu já reservei o ano de 26 para isso, para apoiar um bom candidato em Minas e um bom candidato a presidente. Agora nós precisamos ver como que esse quebra-cabeça vai ser montado. É muito prematuro no momento. Eu espero, diferente do que o Caiado comentou aqui, que você está dizendo, que todos caminhem junto. Não estou dizendo que isso é possível ou impossível, não. O ideal é essa união da direita. E a situação do ex-presidente Bolsonaro? Como é que o senhor avalia hoje, depois de tudo isso aí, essas investigações avançando, novidade todo dia, ele inelegível? Como é que o senhor vê a força eleitoral do Bolsonaro? Sim. Bom, eu não tive acesso e nem vou ter tempo de ler, né, 800 páginas de um processo, então para mim é muito difícil analisar. O que eu posso te dizer é o seguinte, ele continua tendo o peso dele, a representatividade dele, ele, de certa maneira, que resgatou a direita no Brasil. Agora, sou favorável a toda apuração, né? Ninguém pode fazer algo ilegal e não ser apurado. E sou favorável também a todo o direito de defesa que qualquer brasileiro tenha. E vamos aguardar a decisão da justiça aí. É prematuro, da minha parte agora, qualquer opinião sobre isso. Agora, governador, o senhor não leu o processo, mas o senhor acompanha os jornais. Então, qual a gravidade o senhor vê em tudo que já foi divulgado, inclusive com áudios divulgados, de conversas, de planos e de reuniões em que o ex-presidente Bolsonaro estava presente, em que o braço direito dele, que é o Mauro Cid, estava acompanhando tudo e à frente de tudo. Qual é a gravidade que o senhor vê em tudo que já se tornou público? Sim, Adriana, sinceramente, eu acompanhei manchetes, né? Eu falo que eu sou governador executor. Meu negócio é estar no interior do estado, é estar criando um emprego, atraindo investimento. Se é o que a mídia está falando, é grave. Precisa ser apurado, como eu disse. E se a lei prevê punição, que haja punição. E que haja também esse amplo direito de defesa. Eu não sou jurista para estar analisando, nem advogado sou. Então, você está me questionando aqui sobre a operação no cérebro. Eu vou saber pouca coisa a respeito. Tá, agora, antes, Mitre, só completando aqui, por gentileza, só completando uma pergunta do Mitre, governador, sobre esse cenário político para 2026, o senhor se colocou no caminho de apoiar um nome único da direita. O senhor acha que a estratégia do Bolsonaro de, nesse momento, estar inelegível, mas ainda colocando o nome dele como nome à presidência, não atrapalha esse processo de escolher um único nome, como o senhor defende? Adriana, sim e não. Eu acho que ele está pleiteando aquilo que ele gostaria, né? Ele que já foi presidente, e me parece que teve, por parte de advogados, de juristas, um direito cassado que pode ou não ter fundamento. Então, acho que ele está fazendo o papel dele. Agora, se todos estivessem caminhando junto, sem dúvida alguma, seria muito melhor falar. Nós estamos aqui já num grupo coeso, caminhando, e pelo que nós temos visto, tem tido aí essas divergências, como foi mencionado aqui pelo Mitre. Chile, para a gente encerrar o primeiro bloco. Depois? Não. Não, a minha pergunta é, a minha impressão, governador, é que o quadro político desse campo da centro-direita, da direita, ele vai realmente dividido nas eleições, né? Por tudo que está acontecendo. Quer dizer, eu acho que é muito difícil que se produza
esse consenso em torno de uma candidatura. Neste caso, o Partido Novo, o senhor, quer dizer, vamos dizer, arriscaria uma candidatura, teria um sentido assim, um pouco heróico, né? Porque é um partido pequeno, tem pouco tempo de televisão, tem pouco fundo partidário, tem pouca representação. Concorrer contra uma máquina como União Brasil, como PSD, é um jogo complicado. Mas o senhor já ganhou uma vez esse jogo lá, 2 vezes lá, esse jogo em Minas Gerais, né? Porque a impressão que se tem é o seguinte, quer dizer, vai se fazer um processo de decantação da direita. Quer dizer, todos concorrem no primeiro turno, quem passar para o segundo turno vai à polarização, né? Neste caso, o Partido Novo, o senhor ingressa nesse jogo, né? E o senhor fica no Partido Novo até a campanha eleitoral? Ô, Schiller, primeiro eu quero frisar o seguinte, esse cenário que você diz realmente pode acontecer em 2026, a direita lançar alguns candidatos, e o meu compromisso com o Partido Novo é estar julgando na posição que mais contribuir para o partido. O que nós queremos é superar a cláusula de barreira. Então, já falei, eu serei candidato naquilo que beneficiar mais o partido, ou a presidente, ou a vice, não sei se é senador, se é deputado federal, então isso é algo ainda a ser definido pelo partido. Mas eu estou muito satisfeito no partido, eu posso te afirmar aqui que, sem querer desrespeitar nenhum partido político, acho que nenhum outro tem uma governança que o Novo tem. O Novo tem proposta, o Novo tem valores, tem princípio, e nós, qualquer que seja um ambiente político, não abrimos mão desses princípios. E, infelizmente, o que se vê muito na política é o partido camaleão. De acordo com a situação, ele muda de cor, muda até de formato, para poder se beneficiar das próximas eleições. E o Novo já deixou claro, nós até podemos perder o jogo, mas nós mantemos a coerência. Então, eu aprecio isso muito. E você falou aqui, né, na eleição de 2018, eu era o lambari dentro de um grande aquário com mais 2 tubarões. E conseguimos sair vitoriosos. Então, acredito muito em trabalho e competência, o que falta um pouco no mundo político do Brasil. É boa gestão, é competências, boas propostas. E isso o Partido Novo tem. A gente está aqui entrevistando o governador Romeu Zema e precisa chamar um intervalo, Fernando Mitre. Mesmo avisando antes, ele queria fazer outra pergunta. Você viu, Fernando Mata? Nosso diretor, não é fácil não, hein? Vamos para o intervalo, a gente volta já aqui no segundo bloco do Canal Livre. Não sai daí. Dois e 3, 4. Sol, mi, bam, 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 fa, 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 ré. Beethoven é um homem moderno. Funciona para vender e conquistar os clientes, né? Ele subverte ordens. Eu acho que o Beethoven era um headbanger. Nós voltamos aqui no Canal Livre, que essa noite recebe o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A gente volta aqui com ainda muitos assuntos antes de finalizar o nosso programa. Calma aí, no último bloco o Mitre ia fazer uma pergunta, só voltar para você. É só uma pequena provocação, lembrando que enquanto a direita, nesse momento, se divide entre vários nomes, do outro lado só tem um, né? Que é o Lula, que se tiver condições, ele será o candidato, né? Então, só essa observação. Tem um nome único de um lado e vários nomes dividindo a área do outro. Isso aí, evidentemente, exige uma definição mais cedo. O que o Schiller diz, talvez numa situação dessa vai ser uma decantação da direita no primeiro turno, o que não é bom, mas também não inviabiliza uma eleição. Não pode o outro candidato ter maioria dos votos e aproveitar dessa situação. Agora, você não vê a possibilidade de uma direita, digamos assim, um pouco mais moderada, ganhando mais terreno e uma direita mais extremada se separando dessa direita moderada? Você não vê isso? Na eleição municipal, isso me pareceu bastante sugerida. Acho que isso até já está, de certa maneira, acontecendo naturalmente. Isso.
E me parece que o brasileiro começa a ficar cansado desse extremismo também, sabe? Isso não leva a nada. Isso parece que é só dar holofote temporário para alguns parlamentares, alguns candidatos. Ninguém tem proposta efetiva com relação ao futuro. Isso vai exaurindo, vai cansando. E essa polarização, você não me vem entrando nesse jogo. Ou seja, inclusive, eu falo, eu estou aqui para colocar mais comida no prato mineiro. Eu estou aqui para melhorar as estradas, é para melhorar a saúde. Discussão, para mim, é no parlamento, você entendeu? Eu sei fazer acontecer. Debater, discutir, não é muito a minha área, não. Governador, então vamos discutir uma questão que eu acho que já foi nas últimas eleições e que será em 2026, que é a questão da segurança. Inclusive, houve uma reunião dos governadores para falar sobre o assunto da possibilidade de a criação de um plano estratégico, como se fosse um SUS da área da segurança pública. Foi uma baita de uma discussão. Caiado, também governador de Goiás, veio aqui e foi um crítico um pouco disso, falando da perda de autonomia por parte dos governadores. Queria lhe ouvir sobre isso, mas também lhe perguntar, porque essa semana foi uma semana marcada de muitos casos de violência policial, de abuso de violência policial no Brasil, principalmente em São Paulo. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com quem o senhor tem falado muito questão política, mudou de posição sobre câmera corporal em policiais. Ele disse, olha, eu realmente estava errado e a gente tem que colocar. Se eu não estou errado, Minas já tem, não em toda a corporação, mas já tem uma parte da corporação com câmeras. Queria ouvir a sua posição sobre as câmeras e o que a Minas está fazendo na Polícia Militar com relação ao avanço ou não desse programa. Sim. Rodolfo, inclusive foi proposta da minha primeira gestão colocar câmera corporal nos militares. Tivemos reclamações, várias delas pertinentes. Era uma câmera que, tipo, se alguém trabalhasse 12 horas, ia ficar 12 horas capturando som e imagem. Se você vai no banheiro, ela está te filmando no banheiro, o que não é adequado. Então, é necessário ter ajustes. Eu sou favorável à câmera na operação, na abordagem, etc. Acho que até dá segurança para o policial, que amanhã, como muitas vezes se vê, pode ser acusado de ter feito algo que ele não fez. Então, com os devidos cuidados, com as ressalvas, com as contribuições que a Polícia Militar pode dar, com câmeras mais modernas para permitir essa privacidade. Se você está no horário de almoço, de folga com seu colega ali durante 1 hora, quer contar uma piada, acho que é um direito. A Câmara tem de estar paralisada nesse momento aí. Então, acho que é necessário ajustes, mas se as melhores polícias do mundo utilizam, por que aqui nós não podemos ajustar a nossa realidade e também fazer uso? E em Minas Gerais, Rodolfo, nós temos a polícia menos letal do Brasil. A nossa polícia, o ano que vem, completa 250 anos de existência, a mais antiga. Começou na época do Império ainda, para proteger a produção de ouro, que saía de Ouro Preto. Então, a Polícia Militar de Minas Gerais é um sinônimo de orgulho para nós mineiros. Não existe uma rua, uma travessa no estado onde a nossa polícia não entre e não seja respeitada. E temos uma das menores taxas de criminalidade do Brasil, juntamente com alguns estados aqui do Sul e Sudeste. E levamos em março, dia 26 de março, ao ministro Lewandowski, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e também ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nós, os 7 governadores do COSUD, Sul e Sudeste, propostas de melhoria na segurança pública. Março. Tem quantos meses já? 8, 9 meses já. Proposta simples. O que nós estamos querendo? Que na hora que aquele delinquente for preso, se ele tiver passagens anteriores com o mesmo delito, que ele não seja liberado como ocorre hoje sempre. Em audiência de custódia ou o que for. Nós temos reincidente hoje, fica. Reincidente fica. Nós temos casos de quem está roubando o 30º celular e é liberado. Ele vai roubar depois de amanhã o 31º. E não se tocou nessa pauta desde então? Levamos isso para todos, mas continua aqui no Brasil, aquilo que é para melhorar o funcionamento e não dar voto,
parece que não anda. Parece que só anda aqui aquilo que dá voto, aquilo que dá recurso para alguém tentar a sua reeleição. Um absurdo isso. Mas isso até pode dar voto. Isso, na minha opinião, dá. Exato. Levamos isso. Um outro ponto também, Mitra, importantíssimo que nós levamos. Tornozeleira eletrônica. Se alguém pula o muro de um presídio, o policial está autorizado a ir atrás dele e recapturá-lo. Se alguém adultera, abre uma tornozeleira eletrônica, precisa de mandato judicial que leva, às vezes, 1 ano para ser expedido. Que coisa mais absurda do que essa? Então, são coisas simples que vão manter o criminoso atrás das grades. Você começa a fazer uma melhoria na criminalidade mantendo o bandido atrás das grades. Você começa com beabá. Agora vem com propostas que podem até contribuir de ter melhor coordenação, mas nós temos que fazer o básico primeiro. Estão querendo ensinar mandarim para nós e não aprendemos o português ainda. Mas uma coisa não impediria a outra, né, governador? A questão é a seguinte, uma coordenação nacional faz sentido. Mas não só na teoria, mas também na prática. A minha pergunta é se o senhor vê essa iniciativa do governo federal. Isso pode abrir caminho para um entendimento nacional e uma coordenação nacional? Sou favorável ao compartilhamento de dados, totalmente favorável, todos os estados compartilharem dados, a carteira de identidade única, para ninguém ter 10 carteiras de identidade, o que torna o serviço das polícias muito mais fácil, ter uma coordenação, mas não uma supervisão concentrada. E os melhores estados disparados em criminalidade são os estados do Sul e do Sudeste. Se tem estados que podem transferir boas práticas para os demais, são esses estados que estiveram lá falando. Nós precisamos fazer esse básico aqui, que não custa nada. É o juiz simplesmente autorizar a prisão de quem foi detido pela 10ª vez, pela 12ª vez. Não custa nada isso. Então, vamos fazer o que não tem custo primeiro, o que é fácil de implementar, ter um mandato de prisão já automático para quem abre a tornozeleira eletrônica, em vez de ficar meses deixando essa pessoa solta. E coisas simples assim. Governador, saindo da segurança pública agora para a saúde, no começo desse ano, o senhor deu uma declaração bastante polêmica que foi muito criticada em relação às vacinas, dizendo que as crianças em Minas, elas iriam estudar e aprender na escola para depois elas decidirem se iam querer tomar vacina ou não. O senhor se arrepende dessa fala e não acha que ela é irresponsável, sabendo que o Brasil teve tanta dificuldade para erradicar doenças graves, poliomielite, sarampo e mesmo toda a dificuldade que o negacionismo trouxe para a gente na Covid? Sim. Adriana, eu vacinei, meus filhos vacinaram, eu sou favorável à vacina, agora eu sou totalmente contrário a você tirar direitos de quem não quer vacinar. Então, aí é só uma diferença semântica. Eu acho um crime se você falar para uma criança, você não pode frequentar a escola porque você não vacinou. Eu acho que você está tolhendo um direito. Eu acredito numa liberdade das pessoas escolher o que é melhor. Eu participo de campanha de vacina, já fui lá diversas vezes, venha vacinar. Agora, eu não posso impedir uma criança de estudar porque a família dela ou ela tem uma posição tal. Então, mas está no estatuto dessa da linha. criança e do adolescente. Então, o senhor é contra o estatuto? O senhor é a favor de modificação? Eu sou favorável, Rodolfo, como eu estou dizendo, a isso, a não tolher o direito. Você entendeu? Eu não quero que uma criança... A vacina obrigatória, ela tem toda uma fundamentação que nós conhecemos. Eu acredito na ciência. Não é uma questão de liberdade, é uma questão de saúde. É de proteção do coletivo, né? De proteção dos outros, né? O senhor não acha isso? Sim. Como eu tenho essa veia liberal, você entende? Eu fico numa situação muito ruim falar, você é um criminoso porque você não quis vacinar. Não você é está criminoso. entendendo? A palavra criminoso é muito forte. Sim. Mas a vacina obrigatória, evidentemente, ela faz um sentido social. Então, tanto é que nós lançamos campanha de vacinação, de conscientização. Agora, eu sou contra, né? E não vou mudar a minha opinião de tirar direitos de quem não vacinou. Mas nós vamos fazer de tudo para vacinar. E um detalhe, Minas Gerais tem um dos índices mais altos de vacinação. Então, nós estamos fazendo um trabalho de casa. Chile,
Um dos maiores do Brasil, é o índice de Minas Gerais. A gente falou um pouquinho em escola aqui, governador, queria entrar um pouco nesse tema da educação. Saiu essa semana, com mais um dado, entre tantos dados que saem, mostrando o Brasil em 55º lugar entre 58 países em teste internacional de matemática. Né? Isso vem se repetindo, né? O Brasil, ele vem uma educação chamada pública, as redes de ensino básico, não entrega um bom resultado no Brasil. Minas Gerais tem nota 4, o senhor pode me corrigir, com nota 4 no IDEB, que é uma nota média, digamos, né, para um estado que é rico no padrão brasileiro, quer dizer, um estado avançado dentro do Brasil, a mim parece uma nota ainda relativamente frágil. Se a gente pegar por um Goiás, tem 4,8, etc. Então, por que isso? E agora, o senhor fez um projeto lá que, na minha visão, é muito inovador, que foi o projeto Somar, né? Que é uma primeira experiência que eu conheço, pelo menos no Brasil, onde o governo faz a parceria com uma entidade privada para a gestão das escolas, produziu um bom resultado, mas a expansão do projeto foi vedada pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim, como é que o senhor vê a saída para a educação, esse projeto especificamente, né? E se esse veto, vamos dizer assim, vai ser superado e o projeto vai avançar nessa direção. Sim. Bom, Schiller, o problema da educação no Brasil, como você mencionou, é antigo, não é de hoje. Nós tivemos, há 15, 20 anos atrás, esse mínimo constitucional, que eu posso dizer que ajuda, mas até determinado ponto, não é o que se gasta na educação que vai determinar se um aluno está aprendendo ou não, é a eficiência da educação que vai determinar. E nós lançamos o projeto Somar, tivemos muita resistência. Aí eu posso aqui te dizer que um dos principais obstáculos, Schiller, para a educação avançar no Brasil são os sindicatos, que representam aí professores. Eles estão lá para poder se eleger vereadores, deputados estaduais, federais, não querem melhoria no ensino, querem sim fazer barulho, se continuar se reelegendo, não tem propostas para melhorar o ensino, tudo que você propõe tem resistência, mas temos feito avanços em Minas Gerais, eu gostaria até que fosse mais. Assumimos um estado onde nós tivemos de reformar mais de 2.400 escolas que estavam literalmente desabando, onde os computadores eram peças de museu, onde a merenda escolar era uma água com arroz, nada além disso. E eu te diria que assim, a infraestrutura está sendo criada, temos treinados os professores, mas nós temos de deixar de usar a educação como essa massa de manobra que eu vejo muitas vezes pelos sindicatos dos professores e algumas pouquíssimas pessoas que acabam se beneficiando. Mas é um problema estrutural do Brasil. E aqui nós temos, né, eu vejo um mau exemplo da classe política, que muitas vezes despreza a educação, despreza qualquer coisa ligada a uma melhoria na sua qualidade de aprendizado, etc. Falando, isso é dispensável, olha aqui, eu tive sucesso sem estudar nada. Então, acho que falta também essa mudança cultural. Eu sou totalmente favorável a ter uma melhor medição e acho que não é 25% do orçamento que se traduz numa boa educação. Mas, governador, o professor da escola pública, como é que está a política de qualificação do professor? Eu estou vendo aqui a bandeira de Minas aí, liberta, etc. Na minha escola pública mineira, que foi maravilhosa, tinha uma bandeira dessa na entrada. Eu estou lembrando agora. Então, eu devo muito, a minha geração deve muito à escola pública mineira. Como é eu também estudei, sim. O senhor também, certamente. Isso. Como é que está a escola pública da nossa terra? Então, eu vejo, Mitre, que na minha época, na sua época, nós íamos uniformizados. Isso. Não é isso? Isso. Tinha o hino nacional, todo mundo em fila. Isso, né, nessa linha dos governos de esquerda no Brasil, foi sendo destruída ao longo do tempo. As escolas, os colégios Tiradentes em Minas Gerais, que usam uniforme, que têm disciplina, Schiller,
tem as melhores notas do Brasil, inclusive, não é só de Minas Gerais, não, do Brasil. É disciplina que faz o ensino dar certo. O senhor vai implantar as escolas cívico-militares? Sou totalmente favorável, já solicitei lá a minha Secretaria de Educação. Mas sem participação nos conteúdos pedagógicos, né? Sim, não. O que nós queremos é disciplina. Continua da mesma forma o ensino, mas com disciplina. Você xingou o professor, você está expulso da escola. Para mim, essa questão de autoridade existe para ser respeitado. Hoje tem aluno que xinga. O primeiro xingamento é muito, governador, tem que educar também. Mas na hora que você põe a regra e avisa a regra, ô Adriano, eu acho que basta. Hoje tem aluno que xinga filmando para colocar na rede. Né? Parece que isso virou até maneira de se autopromover. Então, eu sou favorável à escola com mais disciplina. Em Minas, nós temos esse exemplo. Estamos ampliando os colégios Tiradentes. Depois, Schiller, veja o IDEB dos colégios Tiradentes de Minas Gerais. Todas as primeiras 20, 30 colocações de Minas são dos colégios Tiradentes, que são esses. Então, o modelo que funciona existe. Agora, na hora que você fala... O velho colégio estadual lá, como é que está? O velho colégio estadual. Em Belo Horizonte? Está funcionando. Mas era o top do top. Hoje o IDEB dele, como o Schiller falou, está muito abaixo de um colégio Tiradentes. Pois é, então a escola pública está perdendo qualidade. E o que se vê no Brasil também, Schiller e Mitre? Você dando benefícios para categorias que já ganham muito e deixando os professores muitas vezes esquecidos. Então, precisava ter uma valorização dos professores. Temos treinamento, pós-graduação para os professores, que o Estado custeia hoje. Nós temos lá milhares de professores fazendo hoje pós-graduação. Então, temos feito a lição, mas não tem sido um avanço daquilo que eu gostaria. Temos avançado mais lentamente. O senhor falou agora há pouco das tragédias de Mariana e Brumadinho. Queria que o senhor atualizasse para quem está nos acompanhando o que consta nos acordos, né? O que isso vai trazer para Minas Gerais de compensação. E mais, hoje esse problema que existia ambiental, inclusive em barragens, estão todos absolutamente resolvidos? A gente tem absoluta convicção de que a gente não vai enfrentar mais uma vez um trauma como esse? Boa pergunta, Rodolfo. Bom, recapitulando aqui, para aqueles que não se lembram, a tragédia de Mariana aconteceu em 2015, novembro. A tragédia de Brumadinho aconteceu em janeiro de 2019, no primeiro mês do meu governo. E assim que aconteceu a tragédia de Brumadinho, 272 vítimas, vidas perdidas e uma poluição na bacia do Rio Paraopeba, nós corremos atrás para ver como estava a reparação da tragédia de Mariana. E, para surpresa nossa, Rodolfo, nada tinha acontecido de ressarcimento aos atingidos, aos habitantes da bacia do Rio Doce, às cidades da bacia do Rio Doce. Eu falei, nós não vamos fazer igual Mariana de jeito nenhum. Já tem aqui anos e nada foi feito. E fizemos o acordo referente à tragédia de Brumadinho, 37 bilhões e meio de reais. Sabe quanto foi para o cofre do Estado? Zero. Tudo dinheiro carimbado. Isso aqui é para fazer essa estrada, isso aqui é para fazer esse hospital, isso aqui é para fazer saneamento básico aqui, isso aqui é para fazer essa melhoria no serviço público e assim por diante. Apesar do Estado estar quebrado, eu não vi R$1 desse dinheiro. E começou a funcionar. Hoje, a cidade de Brumadinho já recebeu uma série de benefícios, foi a principal afetada e também beneficiária. E há cerca de 40 dias atrás, finalmente, depois aí de 3 anos, mais de 400 reuniões, nós selamos o Acordo de Mariana, 1.357 páginas, o tamanho do acordo da tragédia de Mariana. 170 bilhões de reais a serem pagos em 20 anos, aonde Minas Gerais, que foi o estado mais afetado, e também o Espírito Santo, vão receber a maior parte desses recursos, que também vão se transformar em obras públicas. E aqui, Rodolfo, tem uma mudança de mentalidade muito grande. Lá em Minas nós provamos, Rodolfo, algo que no Brasil é inédito.
Em vez de ficar em litígio 10, 20, 30 anos, como comumente ocorre, nós fizemos um acordo. O que eu tenho dito é o seguinte, é muito melhor 2 hospitais funcionando agora do que 5 hospitais funcionando daqui a 30 anos. Só complementar, governador, 170 bilhões é muito dinheiro para qualquer parâmetro no Brasil. Como é que é a governança? Eu vi, inclusive, um certo momento, uma divergência do senhor com o ministro Alexandre Silveira sobre a gestão disso, o espectro da aplicação. A questão da agilidade, da velocidade, da governança, da transparência, como é que dá para dizer para a sociedade disso? Sim. Schiller, tanto você quanto quem está nos assistindo aqui pode entrar no site das obras da tragédia de Brumadinho. Você vai ver lá toda a relação das obras que já foram concluídas, que estão em andamento ou que ainda vão ser iniciadas, ver quanto foi gasto, talvez até o mês passado, é atualizado mensalmente, em que posição que está, se está adiantado, se está atrasado. A governança envolve o Ministério Público, a Defensoria Pública, a nossa Advocacia Geral, Secretaria do Planejamento. Então, esses acordos, eu quero deixar claro aqui, não foi nenhum gênio que desenhou, não. Teve uma participação do Executivo, teve uma participação do Ministério Público, das defensorias, no caso de Brumadinho. E no caso da tragédia de Mariana, ainda envolveu tanto Minas quanto Espírito Santo, com essas instituições e também a União. E os próprios tribunais de conta também fiscalizam. E a própria população. Lembrando, Schiller, que em alguns casos ficou definido o seguinte, essa cidade aqui que foi afetada vai receber 20 milhões. E a população local é que vai escolher os projetos. Então, quem fala que não teve escuta popular é porque não entende. A população vai decidir se vai fazer um posto de saúde, ou se vai asfaltar rua, ou se vai reformar as escolas. É a população local que decide. Então, não foi algo imposto, diferentemente do que algumas pessoas falam. E no caso da tragédia de Brumadinho, cujo acordo foi selado há cerca de 3, 4 anos atrás, nós já provamos que funciona. Eu já inaugurei diversas estradas, diversas unidades de saúde, fruto desse recurso. E um detalhe muito, muito importante aqui, Schiller. Toda vez que tem uma inauguração dessas, sabe quem que vai lá? Os parentes das vítimas, para ver, para participar, inclusive para discursar. E é um negócio muito emocionante. Vai lá mãe que perdeu o filho. Vai lá pai que perdeu o filho e neto até, como já aconteceu. Então, nós temos assim a participação. As famílias falam, realmente, nós estamos vendo que está se transformando em benefício para o mineiro. Governador, o Rodolfo já fez sinal aqui para a gente que o tempo está esgotado, mas eu queria só, agora nessa reta final, então, voltar um pouquinho para a política, porque eu fiquei com a sensação que ao longo aqui do Canal Livre, o senhor disse que está se lançando a vice numa chapa presidencial, quando o senhor falou que aceita ser vice. Agora, minha dúvida é se não é uma estratégia mineira de comer pelas beiradas. Sim. O Mitre pode falar muito mais que eu, porque ele é super graduado em Minas Gerais. Minas Gerais não tem ninguém super graduado. E os que pensam que são cometem erros muito graves. Adriana, eu não sei se é questão de interpretação, eu falei que eu quero ajudar o Brasil, nem que seja varrendo a sujeira lá de Brasília, entendeu? Nem que seja na vaga de vice, o senhor disse. Eu estou disposto a ir aonde for contribuir mais. Eu não tenho plano pessoal de poder, como eu já te falei, graças a Deus não dependo de reeleição para ter uma profissão, para ter um futuro. Então, isso me dá um certo conforto. Eu quero ajudar o Brasil a melhorar. O Brasil podia ser um tigre asiático hoje, né? Eu fico indignado quando a gente pega lá estatísticas dos anos 70, Mito sabe muito bem disso, Coreia, China, era uma fração do Brasil e hoje estão muito na frente do Brasil. E a politicagem aqui nossa é que tem feito esse país ficar rastejando. Se pegar a linha de crescimento da China e a linha de crescimento do Brasil, o Brasil já foi mais do que a China em PIB. Né? No tempo da detente, a China era menos do que o Brasil. Olha a diferença, quer dizer, só isso já é a lição maior que se pode dar. E um dos problemas que atrapalha muito a política no Brasil é ego. Eu tenho de ser o candidato,
eu tenho de ser o majoritário aqui, eu não tenho esse problema, não. Eu quero é ver resultado e não ver o meu nome lá encabeçar a chapa, não. Eu gosto é de resultado e é o que nós estamos fazendo em Minas Gerais. Mas a sua tese de que deve sair um único candidato casa muito bem com a ideia de ser vice, né? Vice de um deles, porque Sim. aí é uma forma de juntar forças, aí volta a tese... E não dividir com a esquerda unida, como o Mitre falou. Isso. Da Adriana. E lembrando, ô Mitre, na minha reeleição em 2022, né, fui reeleito em primeiro turno com 56% dos votos, nós provamos que nós fazemos coligações, alianças, caminhamos com 9 partidos e fomos eleitos em primeiro turno. Então, para mim, essa questão de caminhar junto é normal, não é nenhum mistério, diferente do que no passado se colocou, esse pessoal não caminha com ninguém. Precisamos caminhar juntos. E tem uma engenharia política muito importante em Minas, que é a relação com o PSD, né? O PSD apoia o Lula, está com o senhor lá, está com o Tarcísio aqui. É um aliado pode na Assembleia. Estar com o Lula em 2026. Né? O Partido Kassab, né? O PSD, fez 142 prefeitos em Minas, não é brincadeira, quase dobrou. Né? Então, é um elemento interessante para um entendimento. Você está falando de diálogo, aí é preciso de muito diálogo. Né? Muito, sim. E nós estamos dispostos lá, porque a gente quer somar e fazer o melhor. Governador Romeu Zema, muito obrigado pela entrevista aqui no Canal Livre, abordando diversos assuntos, falando também, claro, do estado de Minas Gerais. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Eu é que agradeço, Rodolfo, foi um prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo programa. Nós que agradecemos, agradeço também ao Mitre, a Adriana Araújo, também ao cientista político Fernando Schiller e principalmente a você que pôde acompanhar o programa. Até semana que vem. Tchau, tchau. Muitas vezes, os desejos de final de ano parecem improváveis. Mas o improvável também acontece. Neste final de ano,